Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sabe aquela situação em que a pessoa se vê presa num relacionamento que, vamos ser sinceros, racionalmente já acabou? A gente sabe que precisa sair, mas parece que tem uma força invisível segurando ali. Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa experiência, mas olha, não como um fracasso, e sim como um sinal poderoso para o nosso amadurecimento. Vamos lá? E essa é a grande pergunta, né? A pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. Por que é tão complicado? Essa sensação de paralisia, aquele conflito interno entre a razão dizendo vai e a emoção implorando fica. É justamente esse nó que a gente vai tentar desatar hoje e vamos fazer isso usando as lentes da virtuologia, que é uma abordagem que estuda justamente o desenvolvimento das nossas forças internas, as nossas virtudes. Então, para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para esse nó emocional. Depois, investigar por que a gente insiste em ficar. Aí vamos aplicar a análise da virtuologia para clarear as coisas, traçar um caminho para o amadurecimento e, no final, dar um novo significado para o término, enxergando ele como um ato de alinhamento. Vamos então ao nosso primeiro ponto, o tal do nó emocional. E aqui, gente, talvez venha a primeira grande sacada. A luta para encerrar um ciclo raramente é sobre a outra pessoa ou sobre o relacionamento em si. Na verdade, é sobre o que essa relação ativa e mantém dentro da gente. E essa é a chave de tudo de verdade. O relacionamento acaba virando um palco, sabe? Um palco onde os nossos conflitos mais profundos são encenados dia após dia. A dificuldade de sair não é pelo fim do vínculo em si, mas pela ameaça emocional que esse fim representa lá dentro. O que acontece, então, é que a relação muda de função. Em vez de ser um lugar de crescimento, ela vira um tipo de mecanismo para a gente gerenciar nossas necessidades. A gente busca aceitação, busca validação e usa aquele vínculo para não ter que encarar medos antigos como o medo do abandono. No fundo, é uma troca da verdade por uma falsa sensação de segurança. Ok, então se a gente já entendeu que o problema é interno, o próximo passo é identificar o que nos prende, né? Quais são as raízes que nos deixam fixos num ciclo que já não faz mais sentido? Por que, afinal, a gente fica? Vamos dar uma olhada nas causas mais comuns. A virtuologia aponta para 3 fatores principais. O primeiro, aquela necessidade de agradar, o medo de ser a pessoa má da história. O segundo, a falta de uma identidade própria, bem sólida. E o terceiro, a mania que a gente tem de assumir a responsabilidade pela dor do outro, como se a gente pudesse evitar que ele sofra. E aqui a gente chega num conceito central, individuação. Pensa nisso como ter um centro de gravidade próprio. Quando esse centro não está bem definido, a nossa identidade se apoia toda no olhar do outro. Daí, sair de uma relação parece que estamos perdendo um pedaço de quem somos. Por quê? Porque a identidade estava ancorada ali, no outro, e não na gente. Certo? E como a virtuologia ajuda a gente a organizar essas ideias todas? Bom, ela oferece uma estrutura, quase como um mapa mesmo, para a gente entender esse território interno de um jeito mais claro, mais sistemático. Vamos ver como isso funciona? A análise se baseia em 3 pilares. Primeiro, a faixa de evolução, que mostra o conflito entre razão e emoção. Segundo, as necessidades humanas, que vão revelar o que a gente realmente busca ali. E terceiro, as virtudes ausentes, que são as ferramentas internas que a gente precisa desenvolver. Esse primeiro pilar explica direitinho aquela sensação de estar dividido. Uma parte da gente, a nossa consciência, o nosso lado racional, já sabe que não faz mais sentido. Mas a outra parte, a emocional, está completamente presa no medo da perda, da rejeição. É a clássica batalha entre o que a gente sabe e o que a gente sente. O segundo pilar é muito revelador. O medo de terminar, na verdade, não é sobre a outra pessoa. É sobre o medo de perder o que ela representa, a segurança, a validação, a sensação de não estar só. A relação vira, então, uma fonte para suprir necessidades internas que ainda não estão bem resolvidas. Ok, até aqui a gente fez o diagnóstico do problema. Agora, vamos virar a chave. Vamos sair do problema e ir para a solução. Porque a verdadeira superação não está em aprender a terminar, mas sim em construir a força interna para sustentar essa decisão. É aqui que começa o caminho do amadurecimento. E para isso é fundamental entender a diferença entre apego e amor maduro. Muitas vezes o que a gente chama de amor é, na verdade, apego,
Uma mistura de medo, de dependência, uma tentativa de evitar conflito. Já o amor maduro, ele é guiado pela verdade. Ele não aprisiona, ele liberta. Inclusive, liberta para ir embora, quando o ciclo se fecha. Então, a primeira virtude que a gente precisa cultivar é a autenticidade. É a capacidade de ser fiel à própria consciência, ao que se sente e se sabe que é verdade. É se perguntar: eu estou agindo de acordo com o que eu acredito ou estou só tentando fugir de um desconforto? Em seguida, vem a responsabilidade, que aqui ganha o nome de coragem moral. É a força para bancar as consequências da nossa verdade. A culpa, o julgamento, a dor do outro. E não se trata de ser frio, não. Se trata de ser responsável pela própria vida e pelas decisões que nos colocam no nosso caminho de crescimento. E, por fim, a humildade e a aceitação. Humildade para a gente admitir que algo chegou ao fim, que a gente não controla tudo, e aceitação para entender que não dá para poupar o outro das experiências dele. Permitir que cada um siga seu caminho é, no fim das contas, um ato de profundo respeito e de amor maduro. Quando a gente tem essas virtudes como guia, o ato de terminar um relacionamento muda completamente de figura. Deixa de ser visto como uma destruição e passa a ser o que realmente é, um realinhamento com a nossa própria verdade. E chegamos num ponto crucial. Ficar numa situação que não é mais verdadeira é uma forma de fuga. A gente foge de si, foge da responsabilidade de viver uma vida autêntica e, principalmente, a gente foge do nosso próprio crescimento. Isso nos leva à ideia central de toda essa nossa análise. Encerrar um ciclo, quando é feito com consciência, com respeito e com verdade, não destrói nada. Pelo contrário, liberta. Liberta o outro para seguir o caminho dele e nos liberta para evoluir e para a gente se alinhar com quem a gente realmente é. E para fechar, essa reflexão vai muito além dos relacionamentos. A jornada para aprender a encerrar ciclos é, no fundo, a própria jornada da evolução humana. Desenvolver nossa força interna, nossa autenticidade, nossa coragem. É isso que nos cura e nos permite avançar. Muito obrigada por acompanhar essa análise até aqui.